Tudo bem, pessoal? Vamos dar continuidade então, né? A nossa aula. Então, vou compartilhar aqui com vocês para a gente continuar desenvolvendo este conteúdo a respeito da formação das ligações, né? E, consequentemente, gerar as estruturas de geometria dos compostos de coordenação, segundo a teoria da ligação de valência, né? E essa proposição dos orbitais híbridos. Pois bem, no último vídeo, né, nós vimos esse aqui um pouco diferente, né, que devido ao fato de ser o primeiro que a gente analisou que tem característica paramagnética, né, e que tem uma carga do complexo, consequentemente derivada da carga dos ligantes e da metade de transição. Mostrei para vocês aqui a importância, né, como é fundamental a gente olhar aqui, ó, o estado de oxidação, tá? Do metal de transição para a gente conseguir explicar. Se a gente fizesse essa análise com a configuração do estado fundamental do níquel, né, que no caso seria essa aqui, ó, o níquel zero, não daria certo, tá bom? Então, por isso que nós fizemos ela em relação às características do estado fundamental do níquel 2+. E aí, consequentemente, como era paramagnético, nós não fizemos o emparelhamento desses elétrons justamente porque o complexo tem uma característica paramagnética, tá? Não o metal, mas sim o complexo como um todo. E aí fizemos a hibridização, né, dos orbitais, consequentemente a gente gera uma estrutura do tipo tetraédrico, que é a configuração mais estável para 4 ligações com orbitais sp3, tá? De menor repulsão possível, tá bem? Bom, dando continuidade, né, a este conceito, esse conteúdo que a gente vem abordando, né, aqui estão as possibilidades, tá? De acordo com o número de coordenação, tanto do arranjo da estrutura, da geometria, né, de acordo também com a composição dos orbitais híbridos formados. Então, quando nós temos, a gente já percebeu, assim, a gente já estudou lá atrás, na verdade, né, que os que têm maior quantidade de compostos de coordenação são compostos formados com o número de coordenação 4, 5 e 6, tá bem? Então, são esses aqui que eu destaquei para vocês até agora. Com 5 a gente tem um pouco menos, né? Com 4 e 6 a gente tem mais, e com 6 a gente tem a grande maioria dos compostos de coordenação, tá bem? Assim, a gente tem muito composto com o número de coordenação 6, que geralmente é geometria octaédrica, mas que nós podemos ter geometrias um pouco diferentes de acordo com a composição do orbital híbrido que a gente tem segundo a teoria da ligação de valência. Então, vamos analisar um a um aqui, né? Então, no primeiro caso, mesmo a gente tendo poucos, a gente consegue prever, tá? Pela teoria da ligação de valência para muitos compostos. Então, quando tem número de coordenação 2, a gente tem duas possibilidades de estrutura, tá bem? O arranjo linear e o arranjo angular. Então, arranjo linear, por exemplo, do monóxido de carbono, tá? Dióxido de carbono, da angular, por exemplo, é a estrutura da água, tá? Que forma aquele ângulo assim. Tá? Apenas exemplos para vocês imaginarem aí a estrutura. E quando a gente tem estrutura do tipo linear, qual que é a composição dos orbitais que a gente tem? Tá? Quando a gente tem estruturas do tipo linear, geometria do tipo linear, a composição é orbitais S com orbitais P, gerando orbitais híbridos SP, orbitais híbridos PD e orbitais híbridos SD, tá bem? Como nós temos só duas ligações, então por isso que nós temos apenas um orbital atômico de cada, formando dois orbitais híbridos, tá? E angular, a gente tem orbitais híbridos do tipo SD. Quando a gente analisa com um número de coordenação igual a 3, ou seja, né, compostos que fazem 3 ligações químicas, tá bem? Em complexos com 3 ligações químicas, como o BF3, por exemplo, nós podemos ter trigonal plana, plana assimétrica, tá? Que ela é plana e trigonal, mas ela não é simétrica, ou seja, não tem a mesma angulação ali entre as ligações. Geralmente é formada com ligantes diferentes. E temos a piramidal trigonal, que no caso, por exemplo, da amônia, né, NH3, porque devido ao par de elétrons não ligantes da amônia ali. Então temos 3 ligações aqui também, mas as ligações são para cima assim, elas não são apenas em um plano. Se a gente for analisar cada uma, né, a gente tem aqui a trigonal plana com orbitais híbridos do tipo sp2, p2d. Então, lembrando que são 3 ligações, né? São 3 orbitais que vão ser gerados
híbridos a partir de 3 orbitais atômicos. No caso aqui, essa sp2, um orbital s com 2 orbitais p, formam 3 orbitais sp2, e no outro caso, p2d, 2 orbitais p misturados a um orbital d geram 3 orbitais p2d, né? Fazendo assim as 3 ligações, 3 números de coordenação. Na plana assimétrica aqui, nós já temos uma mistura maior, né? Um orbital S, um P e um D. E na piramidal trigonal, nós temos uma estrutura aqui para os compostos de coordenação, tá bem? P2D. Para a amina, para a amônia não tem essa característica, mas é porque ela não é um complexo de coordenação, tá bom? Então, por isso aqui, os compostos de coordenação, quando a gente tem a estrutura piramidal trigonal, a gente tem uma estrutura do tipo PD2, tá bom? Quando a gente tem um número de coordenação 4, e aqui no caso nós já temos muitos compostos, né? Com o número de coordenação 4, muitos compostos de coordenação, tá bem? Nós temos as opções de estrutura tetraédrica, tetraedro irregular. O que seria esse tetraedro irregular? Ele ocorre geralmente quando a gente tem ligantes diferentes. A gente tem, por exemplo, os 4 ligantes, né? Fazer as 4 ligações químicas, as 4 coordenações. Mas a gente tem, por exemplo, 3 ligantes cloro e um ligante bromo, por exemplo. Então, 3 ligantes iguais e um ligante diferente. Então, pode haver uma repulsão maior entre as ligações químicas ali, entre os orbitais formados, e, consequentemente, ele gerar uma estrutura irregular, tá? E temos a estrutura quadrática plana, né? Ou seja, os 4 ligantes ficam num plano, tá? Com ligação de 90 graus. Tendemos a ter esses daí quando temos 4 ligantes iguais, tal como nos tetraedros, que são regulares, tá bem? E quando a gente avalia os tipos de orbitais híbridos que eles têm, ó, no tetraedro, por exemplo, a gente tem orbitais do tipo sp3, sd3, tá? O sp3, por exemplo, é o caso que ocorre com o metano lá, né? Mas que não é um composto de coordenação, tá bem? Só para familiarizar vocês de acordo com a geometria. Então, aqui a gente tem a mistura de um orbital s com 3 orbitais p, gerando 4 orbitais sp3, por isso que o número de coordenação 4. Temos também, para muitos compostos de coordenação, né, SD3. Aqui já no caso do tetraedro irregular, nós temos SPD2, tá? Combinação de um orbital S com um P com 2 orbitais D, formando assim 4 orbitais híbridos SP2. Temos P3D e PD3. Então, vocês observam aqui que o que a gente não observa, por exemplo, lá na química orgânica, né, que a gente trata mais do carbono, então nós observamos geralmente orbitais do tipo sp3, sp2 e sp. Já que na química inorgânica nós percebemos uma grande quantidade de orbitais D envolvidos na formação dos compostos de coordenação, né? Por esses orbitais D estarem vazios, eles são misturados a orbitais S, orbitais P, e consequentemente gerados esses orbitais híbridos para fazer as ligações, as coordenações, né? Temos aqui também o quadrado plano, né? P2D2 e outro que é o SP2D, né? Ou seja, a mistura de um orbital S com 2 orbitais P com um orbital D, formando 4 orbitais híbridos SP2D. Quando a gente vai analisar com 5 número de coordenação 5, nós temos a possibilidade do bipiramidal trigonal, né, que eu desenhei no vídeo anterior para vocês, porque a gente teve um exemplo desse composto. Bipirâmide tetragonal, tá bem? E pentagonal plana. E pentagonal plana. Bem, aqui a gente mistura aqui, né, nesse caso aqui, ó, deixa eu destacar para vocês. No caso da bipiramidal trigonal, nós temos aqui a mistura de um orbital S, 3 orbitais P e um orbital D para gerar sp3D. Se eu não me engano, nós já tivemos um exemplo desse aqui nos exemplos passados que eu coloquei para vocês também, né? Bipiramidal trigonal. E o spd3. Então tem uma diferença aqui, né? Que a gente, nesse primeiro caso, tem 3 orbitais P, e nesse outro caso aqui, né? Apenas um orbital P e 3 orbitais D. Temos aqui também a pirâmide tetragonal, né? Onde, de base quadrática, onde nós temos, então não é uma bipirâmide, tá? A pirâmide tetragonal. Aqui, na verdade, tem um errinho aqui, ó. Deixa eu consertar aqui, não é bipirâmide. Porque se fosse uma bipirâmide, nós teríamos aí uma base tetragonal, 4.
5 e 6, nós teríamos um tetraedro, octaedro, por exemplo, né? Então, aqui não é uma bipirâmide, mas sim uma pirâmide tetragonal, tá bem? Só para vocês se familiarizarem com essa pirâmide tetragonal, não era essa cor que eu queria, um errinho aqui, tá, a pirâmide tetragonal. Por que eu percebi que estava errado? Porque, por exemplo, a gente tem um metal aqui, certo? Temos aqui em um mesmo plano, desenhar de outra cor aqui, os ligantes. Vamos colocar ligantes iguais, independente se for ou não. Aqui uma base tetragonal, tá bem? E uma pirâmide e um outro ligante aqui em cima, tá bem? Se a gente for desenhar isso num plano, o que nós temos, ó? Que a gente temos uma base tetragonal, né? Ou seja, quadrática. E aqui nós temos no outro ligante aqui, né? Que são 5 ligantes. Ok? Nós temos uma pirâmide aí. A coordenação eu vou desenhar de aqui, ó. Aqui tá fazendo as 5 ligações, né? Por isso que é de base quadrática, né? Ou tetragonal, pirâmide tetragonal, tá bem? E aí o composto aí, tá bem? Só para vocês terem uma referência. Já percebi logo que estava um erro aqui, senão estaria fazendo 6 ligações, né? Que no caso seria um octaedro, que é uma bipirâmide tetragonal, no caso é um octaedro. Então vamos lá. Então, bipirâmide, né? Uma pirâmide tetragonal, né? Ou piramidal tetragonal, ok? Então temos aqui, destacando aqui, né? Dessa correção, destacando aqui temos alguns tipos, né? Para essa característica de pirâmide tetragonal, que é a SP2D2, SP4, o PD4 e o P3D2. Então temos possibilidades muito grandes aí de acordo com os orbitais formados. Temos aqui o pentagonal plano, né? Ou seja, como se fosse não, né? Um pentágono, né? Ou seja, com 5 ligações a princípio iguais, mas em um mesmo plano, tá bem? Então, P2D3 com a mistura de 2 orbitais P com 3 orbitais D, formando 5 orbitais híbridos P2D3. Temos aqui a maior quantidade de complexos de coordenação de acordo com o número de coordenação, né? A grande maioria dos compostos de coordenação está aqui com o número de coordenação 6, tá bem? Nós temos a clássica, né, que a gente observa para a grande maioria dos compostos, que tem número de coordenação 6, que é a estrutura octaédrica, tá bom? SP3D2, ou seja, temos a mistura aí de um orbital S com 3 orbitais P com 2 orbitais D, gerando 6 orbitais SP3D2, fazendo assim as coordenações. Nós podemos ter também o octaedro distorcido, né? Ele pode haver uma compressão ou um alongamento, que nós veremos isso na teoria do campo cristalino. Temos aqui também a trigonal prismático, né? SPD4 e a SD5, também com essa mistura de orbitais, e trigonal antiprismático, né? Gerando essa estrutura, esse arranjo aí a partir de P3D3. Ou seja, a partir dessa tabela, né? Já com esses dados e com os orbitais híbridos que a gente forma a partir das análises, né, que nós observaremos isso em exercício, a gente consegue determinar, né, já conhecer muito da característica dos compostos formados, a sua geometria de acordo com a composição dele, dividido com essas características, tá bom? A análise é análise, mas lembrando que isso vem da repulsão entre os pares de elétrons ligantes entre os orbitais, para atingir a configuração mais estável possível, ok? Pois bem, dando continuidade, né? Aqui a gente vai destacar alguns pontos importantes para depois a gente continuar essa análise, de acordo com o que a gente viu até o momento. Ó, então, determinando-se o comportamento magnético, ou seja, se a gente sabe o comportamento magnético daquele metal, então a gente faz um experimento com aquele complexo que a gente sintetizou. A gente vai no laboratório, sintetiza. Eu quis sintetizar o composto hexacianoferrato, tá bem? Temos o íon aí, um ânion
do composto de coordenação, determinando se ele é paramagnético, se ele é ferromagnético, se ele é diamagnético. Então, primeiro a gente determina e tem se esse comportamento magnético dele. Aí a gente pode determinar também a descrição teórica da geometria, a partir das hibridizações. Então, se a gente conhece o comportamento magnético, a partir dos ligantes, da carga do complexo e da carga da espécie central, consequentemente, nós conseguimos determinar essa característica e associar ela a partir do comportamento geométrico, tá? Alguns compostos de coordenação não respeitam as regras da teoria da ligação de valência, e é por isso que a gente vai entender mais esses casos, né? Quais as explicações que tem posteriormente na teoria do campo cristalino e também na teoria do orbital molecular, para esses compostos que a gente não consegue explicar com os dados dessa teoria, tá? Com as proposições dessa teoria, e postulação de duas possibilidades de complexos S coordenados, né? D6. Então, a gente tem essas duas possibilidades de complexos S coordenados. O Fe2+, ou o CO3+, são exemplos, por exemplo, que nós vimos lá atrás, com configuração D6, tá bem? E um grande número de compostos com cobalto 3+, sintetizados anteriormente, foram descritos como sendo diamagnéticos. Então, eles foram sintetizados lá atrás, principalmente lá quando Werner iniciou sua teoria, né, e eles foram descritos como diamagnéticos, conseguiram ter a sua estrutura associada agora de acordo com a configuração eletrônica. Agora não, né? Quando foram aplicados, né, com o início do desenvolvimento do Linus Pauling, de acordo com a aplicação da TLV para os compostos de coordenação com essa base da mecânica quântica, tá bem? O vídeo está um pouco extenso, vamos encerrar ele aqui, tá bem, pessoal? No próximo a gente continua abordando este conteúdo.